Eu gosto de pensar que medo é igual mofo. Se você é alérgico, tem rinite, sinusite, algum it desse tipo aqui, você sabe que mofo é algo que dá aquele supitaco assim no coração de putz, grila. Ai, eu vou ter que enfrentar, mas assim, eu pelo menos tento evitar o máximo possível, porque eu sei que eu preciso me livrar do mofo para eu ter uma melhora duradoura, mas eu evito o máximo possível, porque no dia que eu for mexer no bendito do mofo, eu vou espirrar até umas horas. E é nesse ponto que eu acho que o medo é tal qual o mofo, porque é algo que a gente sabe que precisa passar, mas evita a todo custo. Eu quero seguir esse papo aqui com você para a gente destrinchar essa viagem na maionese de medo, mofo e encorajamentos para incentivar do lado daí uma reflexão muito importante. E oi, se a gente não se conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica. Por aqui a gente fala de ansiedade, autocobrança, caos emocional e como organizar a vida de um jeito que faça sentido. Bom, medo e mofo, vamos lá. Cara, o mofo é uma coisa muito curiosa, né? Você deixar de mexer ali, coloca um trem na frente, tenta deixar para depois, ele toma de conta de toda a parede. Quando você vê que não, uma coisa que você podia ter enfrentado mais rápido, enfrentado mais simples, transforma em um problema muito grande. O medo é a mesma coisa. Quando você tem medo de fazer algo porque aquilo é novo, porque você não se sente capaz, tem medo de ser julgado, e você vai evitando, é esse mofo tomando de conta da tua vida. Porque assim como o mofo ele pode tomar de conta de toda uma parede, de todo um cômodo, ou talvez até de toda uma casa, se não tratado, se não cuidado, o medo ele toma de conta de toda uma vida. Sabe? Todos os sonhos, todas as coisas que você um dia imaginou conseguir, todas as possibilidades de se reinventar totalmente paralisadas, totalmente nubladas, totalmente travadas, porque você insiste em tentar evitar o medo. Só que assim como uma moeda, de um lado a gente tem o medo, do outro lado a gente tem as coisas que importam pra gente. Não tem como dissociar, não tem como separar as duas coisas. A gente não tem uma única face da moeda. Ainda que eu parta uma moeda no meio, eu vou continuar tendo esses dois lados. Eu vou continuar tendo o lado do medo e o lado do que importa. Porque isso anda junto, anda colado. E a gente precisa falar sobre isso para lidar com o medo. Aprender a fazer coisas mesmo com medo. A Clarice Lispector dizia, depois do medo vem o mundo. Com esse paralelo de que o medo ele é uma ponte, ele nos ajuda a caminhar em direção ao que importa. Então a gente precisa caminhar não só rumo aos nossos sonhos, a gente precisa ter a consciência de que ao caminhar rumo aos nossos sonhos, nós estamos caminhando rumo ao medo também. Porque a coragem, ela não é quando você se sente o maioral, bambambam, e consegue fazer zilhões de coisas se sentindo 100% invencível. A coragem é fazer com medo. A nobreza das nossas ações está em fazer mesmo com medo, porque aquilo é importante. Porque o que tem do outro lado da face dessa moeda é extremamente relevante. E aqui, gente, eu tô falando de toda e qualquer coisa que dá medo. As pessoas sentem medo por diferentes coisas, mas no geral tem um pano de fundo muito similar, que é a ideia de que a gente não consegue fazer, de que as pessoas podem nos julgar, de que eu não sou capaz, de que eu não sou bom ainda, de que eu deveria deixar para depois, e aí vai somando muitas outras questões, o perfeccionismo, a procrastinação, uma autocrítica interna absurda, exacerbada, de um grau assim que consome toda a cabeça, consome o juízo, e ainda assim, o medo, o mofo, continua ali. Ele não vai sumir porque a gente evita. Pelo contrário, ele vai aumentar, ele vai ampliar, ele vai inflar. Enquanto a gente não faz o que é importante pra gente, mesmo com medo, ele continua crescendo. Porque existe algo muito curioso em evitar o que nos dá medo. A gente acaba ensinando o nosso corpo a entender que aquilo é perigoso, mesmo que seja uma coisa que não é perigosa. Por exemplo, gravar vídeo, falar na frente das pessoas,
não tem perigo para minha existência. Mas, conforme eu vou evitando isso repetidas vezes, por diversos motivos, vou me dando desculpas, mas eu vou evitando, eu vou deixando para depois, eu vou procrastinando, eu vou pedindo para outra pessoa fazer no meu lugar, eu vou dizendo, nossa, hoje ainda não tá bom, hoje ainda não tem iluminação perfeita, não tenho isso, não tenho aquilo, eu vou ensinando para o meu corpo que aquilo é perigoso. E eu ativo o sistema de alerta que o meu corpo aprendeu há muito tempo atrás para se defender, para sobreviver, porque a emoção, medo, ela tem a base de sobrevivência. Eu sinto medo para que eu possa olhar de um lado para o outro, atravessar a rua e não ser atropelado e não morrer. Eu sinto medo porque antigamente, há muito tempo atrás, quando nós começamos a nos desenvolver enquanto seres humanos, nós começamos a sentir medo para conseguir caçar, para conseguir nos proteger de perigos concretos, reais, que poderiam custar a nossa sobrevivência. O medo ele tem uma função adaptativa de proteção. Mas quando eu repetidamente, reiteradamente, deixo de fazer algo porque aquilo me dá medo ou me deixa ansioso, eu estou ensinando o meu corpo que uma situação que não é perigosa, naquele momento passa a ser. É como se o meu corpo passasse a entender de uma forma muito instintiva e primitiva, mas também aprendida, que apresentar um seminário na faculdade é perigoso, que gravar um vídeo é perigoso. E o meu corpo age, o coração acelera, você começa a bombear mais sangue para as pernas, para os braços, porque o teu corpo te prepara para um mecanismo de luta ou fuga, onde você vai precisar enfrentar uma situação que é perigosa, ou você vai precisar fugir daquela situação perigosa. Então, para isso, ele te dá muita energia, e aqui entra muitas vezes o looping de ataques do pânico, que é o que as pessoas costumam chamar de crises de ansiedade, onde elas se travam e o corpo liga todo um sistema de fato de alerta, muito necessário, mas muito equivocado para o momento. Esse medo que a gente não enfrenta, ele se torna então um alarme necessário, mas no momento errado. Porque fazer o que é importante na sua vida não necessariamente é perigoso. Começar uma nova faculdade não é perigoso. Começar um novo negócio não é perigoso. Sair de um relacionamento que tá te lascando o juízo, que tá minando a pessoa que você é, não é perigoso. Dizer um não é perigoso. As pessoas usam muito meme, né? Nossa, meu corpo não sabe a diferença de um leão correndo atrás de mim para eu ter que fazer uma ligação por uma pizzaria e pedir alguma coisa, ter que falar com um atendente do outro lado, né? Elas fazem esse paralelo para situações que o corpo ele não consegue entender. Mas isso só acontece porque a gente ensinou o nosso corpo que situações que não são perigosas, de alguma forma, trazem um perigo pra gente. E o nosso corpo aprende quando a gente evita. O medo é esse mofo que a gente não dá atenção, finge não ver, que vai se alastrando e que domina e paralisa toda a vida. Mas o problema não é do medo, assim como o problema não é do mofo. O problema é não enfrentá-lo. O problema é não nos dar a oportunidade de descobrir o contrário sobre a gente, descobrir que a gente consegue sim, que talvez de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer coisas novas, que a gente consegue sim dizer um não, que a gente consegue sim sair de um relacionamento abusivo, que o medo de ficar sozinha, por exemplo, pode ser uma grande mentira, sabe? E isso muito me empolga falar sobre medo, porque toca num lugar muito íntimo meu, de coisas que eu enfrento, dilemas que eu tenho, assim, a vida toda, como essa ideia de que é um passo de cada vez, você não tá mais no mesmo lugar. Pode ser um passo gigante, como pode ser um passinho de formiga. Você já não tá mais no mesmo lugar. E é isso que a gente tem que lembrar para poder enfrentar o medo. É um passinho de cada vez, você não precisa fazer uma coisa gigante de uma vez só para enfrentar coisas que te dão medo. Quebra ela em passinhos bem menores. Se é falar em público, começa falando para uma pessoa, depois para duas, para três, e assim vai aumentando. Se é gravar um vídeo, começa gravando só para você. Depois grava no Melhores Amigos com uma única pessoa. Mas vai quebrando em passos bem pequenos até você se aproximar daquele que é o eixo central, que é a atividade desejada, que é o goal, assim, o objetivo principal. O importante é enfrentar aquilo que te dá medo, porque você merece viver o que tem do outro lado. O que tem do outro lado são os teus sonhos, é a vida que você tanto deseja construir.
Por isso é importante ter muito isso em mente. Guardar a ideia de que o que você consegue fazer sem medo, você também consegue fazer com ele. Pode ser um pouco mais difícil, mas você consegue. O medo é uma emoção. Emoções, elas não têm um pico de ação no nosso corpo tão intenso ou tão duradouro de horas, de dias. No geral, elas oscilam. Uma hora elas estão um pouco mais intensas lá no topo, outra hora elas declinam. Elas não ficam nesse máximo por muito tempo porque o nosso corpo não aguenta. Ele se regula, ele se organiza e a gente precisa e pode enfrentar o medo. Não porque a gente quer enfrentar o medo sozinho, mas porque o medo é uma face. No outro lado, na outra face, a gente tem a vida que a gente tanto quer construir. Sonhos, metas, desejos, vontades. Aquilo que dá tempero na vida. Tá do outro lado do medo. Você não pode continuar fugindo do medo. Ou tentando evitar sentir medo. Quando você foge do medo, você também foge da vida que você quer ter. Me diz o que você achou desse vídeo, se foi muita viagem na maionese. É um assunto assim que dá muito pano pra manga e eu genuinamente amo falar sobre isso, porque me toca muito e eu tenho muito mais coisa para trazer a respeito, mas também quero saber, né, o que fica para você disso que eu falei, o que faz sentido, o que não faz, o que você tem feito para lidar com esse medo, o que você gostaria que eu falasse por aqui, me conta nos comentários. Eu, particularmente, estou enfrentando medo aqui, porque esse é, sei lá, meu terceiro, quarto vídeo do canal, e, pô, tem muito medo envolvido, mas tem muita presença, porque é a ideia da moeda. De um lado tem o medo, do outro lado tem muita coisa que eu quero conquistar, e é por essa muita coisa que eu tô aqui. Mas pelo medo também, porque o medo tá junto, não tem como separar e tentar fazer a parte dele. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, manda para um amigo que tá precisando desse incentivo. E um beijo, até a próxima! Nossa, acha que ficou legal?